A paz do Senhor, irmãos, bom dia. É um prazer estar com a amada igreja hoje. E hoje nosso tema é muito especial. Nós acabamos de estudar o livro de Atos. E hoje nós iniciaremos as cartas de Paulo. Então, nós iniciaremos com o livro de Romanos. Pode passar. E iniciando, o livro de Romanos, ele é muito especial porque ele é um verdadeiro tratado teológico. Quando observamos a posição dele na Bíblia, é interessante que ele vem antes de todas as outras cartas paulinas. E isso tem um motivo. Romanos é a carta mais longa de Paulo, que também pode ser chamada de epístola. E, além disso, é considerada por muitos teólogos como a principal obra do apóstolo Paulo, a mais importante. E, quando se trata de Romanos, Paulo não vai ter um foco tão grande em resolver questões locais da igreja de Roma, como a gente vê em outras cartas, dele resolvendo algumas contendas. Romanos, o principal objetivo de Paulo é esclarecer o alicerce do cristianismo, a doutrina da salvação. E por isso, Paulo vai tratar sobre como ocorre a justificação, como que nós somos declarados justos diante de Deus, como se dá a salvação. E Romanos é um livro especial, não só para a época de Paulo, mas porque a sua importância se traduziu no fato de que, repetidamente, ao longo da história da igreja, esse livro serviu de base para reformas. Reforma não só no sentido figurado, de uma mudança no modo como devemos viver, mas também no sentido literal. Porque o livro de Romanos foi essencial para que acontecesse a reforma protestante. Pode passar. Mas o que exatamente foi a reforma protestante? Bem, esse aí da pintura, foi o Martinho Lutero. E ele foi um monge, um jovem monge, no século XVI, e ele vivia atormentado com o fato de que a salvação seria por obras. Ele viveu no século XVI, iniciado em 1501, e ele era, inclusive, professor, seguia o catolicismo, e na época dele existiam vários equívocos dentro da igreja, dentro da doutrina da salvação. Um exemplo disso era a prática das indulgências. Na época de Martinho Lutero, existia um documento que era assinado por uma autoridade da Igreja Católica, que dizia que tal pessoa estaria perdoada de seus pecados. E isso se misturava a um pensamento de que existia o purgatório, que era uma espécie de limbo, muitos até acreditam hoje em dia, um limbo entre o céu e o inferno. Para as pessoas que não eram nem tão santas para irem diretamente para o céu, e nem tão mais para irem diretamente para o inferno. A gente sabe que isso biblicamente é incorreto, porque ou alguém é salvo e vai para o céu, ou alguém não é salvo e tem o inferno como destino. Mas na época de Martinho Lutero, acreditava-se nisso. Então, para reduzir o tempo no purgatório, pensava-se que era necessário comprar esses documentos, essas indulgências, para a pessoa acelerar o processo de ir para o céu. E Martinho Lutero acreditava nisso. Ele passava horas e horas no confessionário, lembrando de cada pecado. E os padres não aguentavam mais também isso, o quanto ele era comprometido. E ele sentia um fardo muito grande porque ele não tinha paz, porque no pensamento da época, a salvação tinha a ver com mérito próprio, com comprar indulgências, não era gratuita, não era considerada, na prática, pela graça. Até que esse jovem vai realizar uma revolução na história, ao se debruçar sobre o livro de Romanos.
E no livro de Romanos, ele encontra dizendo que a salvação é pela graça. E a salvação, a justificação, se dá por meio de um só homem, Cristo Jesus. E não por mérito próprio, mas sim pela fé. É a justiça pela fé. Essa expressão, só a fé, originou um termo que é sola fide, significa só a fé. E esse termo se juntou a diversos outros e Martinho Lutero elencou princípios que deveriam nortear uma reforma na igreja, para que todos pensassem, como está escrito em Romanos, a justiça de Deus é pela fé, não pelas obras. E ele vai elencar, como está bem marcado nessa pintura, 95 teses. E no dia 31 de outubro de 1517, ele corajosamente prega ali as suas 95 teses na paróquia de Wittenberg, na Alemanha. E aí começou a reforma protestante. E isso tem tudo a ver conosco, porque o termo protestante é equivalente ao termo evangélico. Então, ali começou a história da igreja evangélica, da igreja protestante. Então, a gente começa a entender que, talvez mais do que qualquer outro livro da Bíblia, o livro de Romanos foi crucial para a igreja do Senhor Jesus, para que a gente se voltasse para o plano da salvação e como Deus nos justifica. Pode passar, por gentileza. Introduzindo, então, o livro de Romanos, tratando sobre a justificação, ele vai ter Paulo narrando como que vai se dar o plano da salvação. E ele começa, pode passar, no versículo 1, se apresentando, como ele sempre faz em suas cartas. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Por que esse versículo é tão interessante? Ele se apresenta de 3 maneiras: servo, apóstolo e separado. E essas 2 primeiras formas são muito comuns de vermos em suas outras cartas também, como Colossenses, Filipenses, 1 Coríntios. Mas quando ele se apresenta como separado, tem algo de especial aqui que não podemos deixar de citar. Antes de saber que ele era, na realidade, separado para o Evangelho de Deus, Paulo era separado para outra doutrina. Nas últimas semanas, nós estudamos o livro de Atos e vemos o quanto Paulo perseguiu a igreja de Jesus. Isso porque Paulo era fariseu. E o original da palavra fariseu significa separado. Um fariseu era uma pessoa separada porque era considerada acima dos outros, mais santa do que os outros. O fariseu, ele encontrava sua justificação na guarda das leis, na obediência a uma série de mandamentos e tradições. Diga-se de passagem, muitas tradições que se perpetuaram pelo tempo, mas que não tiveram sua origem em Deus, dando a instrução a Moisés, como Jesus realizou muitas críticas a essa seita. Então, o fariseu, ele tinha esse compromisso com a lei, mas com o objetivo de receber o louvor dos homens, e não a aceitação realmente de Deus, a aprovação do Senhor. E Paulo era separado para isso. Ele era separado, ele era fariseu, mas agora, em Romanos, ele escreve separado, não para o farisaísmo hipócrita de sua época, mas separado para o Evangelho de Cristo, porque ele entendeu que a justificação não se dá pelas obras, mas sim pela obra realizada em Jesus, pela fé na obra que Cristo fez por nós. Pode passar, por gentileza. E aí, no versículo 10, ele vai dizer: em todas as minhas orações, suplico que pela vontade de Deus se me ofereça boa ocasião de visitar-vos.
existia um grande desejo no coração de Paulo de visitar a igreja de Roma. A igreja de Roma não foi fundada por Paulo e muito improvável também ter sido fundada por Pedro. A hipótese mais aceita é que lá no dia de Pentecostes havia estrangeiros que retornaram a Roma e ali fundaram a igreja. Mas existia um grande desejo de Paulo de lançar mão da doutrina do Evangelho em Roma e explicar os mistérios da salvação, os mistérios do Evangelho de Deus. Ele queria muito ir a Roma, mas não foi tão fácil assim para ele chegar no seu destino. E isso demorou um certo tempo. E aqui existe uma grande lição para a gente, porque assim como a nossa vida cristã tem provações, tem momentos difíceis, assim também foi com Paulo. E essa hipótese dos estrangeiros retornarem a Roma é muito aceita porque, pode passar por gentileza, muito tempo se sabe que todos os caminhos levam a Roma. Esse é um mapa que mostra as estradas até Roma, e aí a gente percebe o quanto Roma era de fato o centro político, cultural e econômico da época de Paulo. Essa expressão se refere ao fato de que no século I, Roma tinha mais de 80 mil quilômetros de estrada e era relativamente fácil chegar lá. Era só seguir as placas e chegaria a Roma. Mas não era fácil assim para Paulo. Paulo tinha esse desejo no coração dele, mas não era plano de Deus de que naquele momento ele fosse a Roma. Quando Paulo escreve o livro de Romanos, ele está no final da sua terceira viagem missionária, mais ou menos na região de Éfeso, na Grécia. E ele está se preparando ofertas para levar os pobres da Judéia. E ele, não conseguindo ir a Roma, pensa, vou escrever, então, uma carta com a doutrina da salvação para eles. E aí ele vai para Judéia, para Jerusalém, é preso em Jerusalém, passa mais alguns anos preso em Cesareia. E 3 anos depois disso tudo, ele de fato chega a Roma. Mas não como ele havia imaginado. O desejo de Paulo era chegar a Roma, pregar o Evangelho, ir até além de Roma. Naquela época, o limite ocidental conhecido era a Espanha. E Paulo, empolgado com a mensagem do Evangelho, queria levar o Evangelho até o limite, até os confins da terra. Mas ao invés de chegar livre, pregando para os irmãos nas ruas de Roma, nas sinagogas, como ele costumava fazer também, ele chega algemado. Ele chega depois de uma viagem repleta de perigos. E além disso, ele chega perto de morrer. Mas por que tudo isso aconteceu a Paulo? Qual foi o propósito? Se a intenção de Paulo era tão boa de ir a Roma, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Que muito tempo depois ele chegasse a Roma nessa condição? O homem faz planos, mas a palavra final vem do Senhor. Isso não foi diferente na vida de Paulo. Se pensarmos bem, se Paulo tivesse ido a Roma no momento em que ele planejou para isso, talvez ele conseguisse ir a Roma, pregasse o Evangelho, talvez ele conseguisse ir até a Espanha, como ele desejava. Mas antigamente, as palavras ditas se perdiam com muita facilidade. Ele abençoaria Roma, a Espanha, mas aconteceu diferente. Foi da vontade de Deus que ele escrevesse. Isso é muito especial, porque ao invés de alcançar só a igreja de Roma, a doutrina que vemos aqui em Romanos se estendeu. E hoje, dia 20 de junho do ano 2021, depois de Cristo, nós temos acesso a ela. Isso é algo glorioso. Cada livro que vemos na Bíblia não está aqui por acaso. Ele chegou até nós e é um tesouro. E louvado seja o Senhor, porque Paulo escreveu
e chegou até aqui, no Brasil, mais ocidental ainda do que a Espanha, onde, no tempo em que eles nem sabiam que existia. Então, nós vemos que Deus tem um propósito para tudo, inclusive nessa demora de Paulo conseguir ir até Roma. Pode passar. E agora, adentrando no tema da carta, a gente vai ver a imparcialidade de Deus com os judeus e com gentios. Todos os homens necessitam de salvação, sejam judeus e sejam gentios. E Paulo vai começar no capítulo 1 a explicar o motivo dessa necessidade de salvação. Pode passar. Em primeiro lugar, ele destaca a ira de Deus, que é uma reação da sua santidade ao pecado. Existem diversos atributos que fazem parte do caráter de Deus. Atributos comunicáveis, em que ele deseja compartilhar com a sua criação, e atributos incomunicáveis, que pertencem somente a ele em sua divindade. Atributos incomunicáveis, quais seriam? A eternidade, a onipotência, a onisciência. Atributos comunicáveis, o amor, a bondade, a misericórdia. E tem um atributo comunicável de Deus muito destacado no Antigo Testamento e também no Novo, muito importante para nós entendermos quem Deus é e o que Ele espera dos seus filhos, que Ele espera daqueles a quem Ele criou. E esse atributo é a santidade de Deus. Deus, conforme diz o profeta Isaías, é um Deus santo, santo e santo. E essa repetição expressa o quão santo Ele é. E Ele, sendo santo, é coerente com o seu caráter. Deus, Ele é fiel e coerente a quem Ele é. Mas, ao notar que na sua criação existe pecado, existe uma reação. Deus não olha para o pecado com um olhar de impunidade, com um olhar de fazer vista grossa e está tudo bem. Não. Se Ele é santo, Ele abomina o pecado. E Ele se ira. E a princípio, quando a gente vê esse termo aqui em Romanos, a gente até fica meio assim, poxa, ira? A ira não seria um descontrole emocional humano quando a gente está bravo por causa de algo? Quando se trata da ira de Deus, da ira divina, é diferente. É uma reação, porque Ele é tão santo, que Ele abomina qualquer forma de pecado. E aqui a gente agora tem um problema, porque o nosso Deus é santo, 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 mas nós somos pecadores. Como vai se dar esse relacionamento? Como vai se dar essa união entre um Deus santo e um povo que é pecador? Todos precisam de salvação. A ira de Deus, pode passar. A ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Deus é santo e há o pecado nas nossas vidas. E agora? E aí, Paulo diz algo muito importante aqui sobre impiedade e perversão dos homens. Nesse capítulo 1, Paulo vai falar que mesmo aqueles povos que não tiveram acesso à lei de Deus, como vemos lá em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, mesmo esses povos, eles tiveram acesso ao conhecimento de quem Deus é. Como? Deus se revela de duas maneiras, na sua palavra, mas também a criação. Quando a gente olha ao nosso redor e percebe a perfeição de tudo que Deus fez, é impossível alguém em seu interior pensar que aquilo surgiu do nada,
como se nada tivesse por trás da criação. A gente bem sabe que por trás dessa grande criação há um grande Criador. E ele diz que todos tiveram acesso a esse conhecimento. Mas, tendo conhecimento de quem é Deus, os homens, todos, sejam judeus, sejam gentios, sejam bárbaros, sejam índios, todos não glorificaram a Ele como Deus, mas se voltaram para os ídolos. E aí fizeram imagens de homens, de quadrúpedes, de aves. E a ira de Deus se acendeu contra todos nós. Então, todos tiveram conhecimento de quem é Deus, mas não glorificaram como Deus. Então veio a ira. Mas aí fica a pergunta: para aplacar a ira de um Deus santo, será que obras de pecadores, que o profeta Isaías diz que se comparam a trapos imundos, será que obras por mérito humano são capazes de aplacar a ira de um Deus santo? É claro que não. Nós somos completamente limitados nos nossos pecados. Mas se por um lado é impossível a nós, em nosso próprio mérito, aplacar a ira de um Deus santo, nós sabemos que foi realizado um sacrifício santo de um homem que nunca pecou. E esse sacrifício santo foi capaz de nos trazer a salvação. Pode passar. Então, a gente, nessa contradição de como fazer para chegar até Deus, a gente vai ver sobre a justiça de Deus, que foi executada completamente no sacrifício de Jesus. A gente sabe que a gente é salvo pela graça, ou seja, como uma dádiva, como um favor imerecido, um presente de Deus, por meio da fé no que Cristo fez na cruz. Mas é necessário a gente ter um cuidado de não pensar que isso se deu de uma maneira, digamos assim, sem sofrimento, sem dor. Muitas vezes a gente pensa que Deus nos declara inocentes sem aplicar nenhuma pena. Como se, tudo bem, você realizou todos esses pecados contra mim, aqueles pecados que as pessoas veem, aqueles pecados que os homens não veem, mas que eu conheço seu coração. Tudo bem, você agora é inocente. Eu vou fazer sumir a minha ira. E não é assim. A ira de Deus precisa de um sacrifício. E se o sacrifício de nós pecadores não é aceitável por causa do pecado, o sacrifício de Cristo é plenamente aceitável. E Ele decide sacrificar o seu próprio Filho na cruz para nos salvar. Então, a gente precisa lembrar que um juiz justo sempre vai aplicar a pena. Imagina agora o pior criminoso na sua mente. Digamos que ele seja serial killer, que ele seja assassino, ladrão, assaltante, que ele seja pedófilo, estuprador, realizou uma série de crimes incontáveis. Será que um juiz justo iria simplesmente liberá-lo da prisão? Um juiz qualquer até faria isso, mas um juiz justo aplicaria a pena. E quando se trata de Deus, sabemos que Ele é um justo juiz. E os nossos pecados não ficaram impunes. Ao contrário, Deus aplicou a pena. E essa pena foi aplicada no Calvário. Quando vemos o sacrifício de Jesus, a cruz é um símbolo de morte. Hoje a gente utiliza em colar, em decoração. Mas a cruz é um símbolo de dor. E o próprio Deus, dentro do seu plano de salvação, decidiu aplicar a pena no seu Filho. Quando olhamos para o cenário da cruz, algumas pessoas pensam, deve ser uma vingança do diabo. Não, de maneira nenhuma. Tudo aquilo aconteceu por causa da ira de Deus, por causa dos nossos pecados. Nós éramos os réus.
Mas aí Jesus entrou, o inocente que se fez o réu no nosso lugar. E a pena foi completamente aplicada nele. Pode passar. Pode passar. E aí, tem um dilema aqui. Tudo bem, nós entendemos que a nossa salvação, nós somos gentios, não judeus, é pela graça, crendo na obra consumada por Cristo. Mas e os judeus? Como os judeus são salvos? E nós precisamos nos lembrar, e Paulo faz isso muito bem, que a fé na promessa de Deus, da chegada do Messias, da redenção por meio do Cristo, está presente desde o Antigo Testamento. Às vezes a gente lê o Antigo Testamento e tem a falsa impressão de que eles eram salvos pela lei. E é bem verdade que a eles foi dada a lei, mas a função da lei nunca foi salvar. A lei não salva. A salvação é somente por meio de Jesus. Mas a lei existiu para que nós percebêssemos o pecado que havia em nós. Até porque Paulo vai dizer em Romanos 7, o bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu faço, esse eu repito e repito diversas vezes. Quem se identifica com essa realidade de desejar o bem, de desejar ser uma pessoa boa, justa, correta, mas no final acabar praticando mal? Paulo vai explicar que o pecado se aproveitou da lei. Porque antes de alguém dizer para ele, não cobiçarás, ele nem sabia o que era isso. Então ele não cobiçava. Mas quando foi dada a ele a lei, não cobiçarás, aí que ele começou a cobiçar. Vocês já tentaram falar para uma criança de 3 anos, não mexe nisso? E aí a criança olha para você e começa a mexer o tempo inteiro, só por causa do coraçãozinho dela, que já é inclinado para o mal desde a infância. Essa é a nossa realidade com a lei. Nós não conseguimos cumprir a lei. E nem tampouco os judeus que receberam a lei. Se eles não eram salvos pela guarda da lei, como eles eram salvos? Da mesma forma que nós somos salvos por Cristo. Não é à toa que vemos as profecias no Antigo Testamento falando do Messias. Qual é a diferença? Se hoje nós somos salvos crendo numa obra que foi consumada no passado, os judeus eram salvos crendo numa obra que seria consumada no futuro. É por isso que vamos ver no Antigo Testamento essa esperança tão viva no discurso dos profetas. Foi com essa esperança que Isaías falou que da virgem nasceria o Emanuel, que o menino nos nasceu, um filho se nos deu e o governo está sobre os seus ombros. É claro que quando falamos do povo de Israel, sabemos que a maior parte deles rejeitou o Messias. E foi graças a essa rejeição que o Evangelho foi pregado a nós, os gentios. Mas havia um remanescente. Quando a gente percebe os profetas, quando a gente percebe também homens como Simeão, quando Jesus era apenas um recém-nascido, estava para ser apresentado, esse homem, Simeão, apresentou Jesus e disse: Senhor, agora você pode despedir o seu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Naquela época também havia Ana, que era uma viúva bem idosa, piedosa também, que o tempo todo ficava nas sinagogas, ouvindo a palavra de Deus. E a Bíblia fala em Lucas 2 que ela contava para todos a respeito do menino Jesus, para todos aqueles que esperavam a redenção de Israel. Nos judeus que estavam ali fiéis ao Senhor, eles estavam esperando a salvação. Então nós, hoje, cremos na obra que Cristo fez.
eles criam no Antigo Testamento na obra que o Cristo faria, que o Messias faria. E por isso que nós vemos diversas profecias, Miqueias, Isaías, Jeremias, diversos profetas, apontando para o Cristo, que essa sim é a esperança de Israel. Pode passar. E para deixar isso ainda mais destacado, Paulo vai recorrer a um argumento muito forte, ao considerado pai dos judeus, que foi Abraão. Romanos 4,13, ele vai falar: não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa, e sim mediante a justiça da fé. Algo que chama mais atenção em Abraão, que logo vem à nossa mente, é a fé que ele teve no Senhor. Alguém que servia numa família, que vivia num ambiente idólatra, na terra dos caldeus, mas que é chamado para ir numa outra terra, que Deus haveria de mostrá-lo, e que seria o pai de uma grande nação, que herdaria a terra e que abençoaria todos os povos. E ele teve fé nesse Deus. E o mais interessante é que quando lemos Gênesis, a gente se lembra que a circuncisão, o hábito da circuncisão, essa tradição que era como um selo de que eles pertenciam a Deus, começou com Abraão. Deus deu essa instrução que Abraão circuncidasse todos os homens da sua casa e que essa tradição se perpetuasse, porque seria como um selo da separação deles para Deus. Mas antes disso, o que a Bíblia nos diz é que Abraão creu, e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão creu na promessa de Deus. E a justiça dele não estava na obra da circuncisão, mas sim na fé que ele tinha no Deus que o salvaria, que o resgataria e que mudaria para sempre a história não só dele, mas de todas as nações da terra. Então nós vemos aqui que não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência, os judeus, coube a promessa, e sim mediante a justiça da fé. E existe um grande dilema ainda hoje entre fé e obras. Como que fica isso? Parece para muitas pessoas que são opostos, mas na realidade não são opostos. A questão é que tudo começa pela fé. A gente não pode inverter a ordem das coisas. Em Efésios 2,8, Paulo vai dizer: pois sois salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. E aí, nós devemos continuar o texto. Ele diz: pois somos criaturas em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, primeiro vem a fé. Mas uma vez que nós somos salvos por Cristo, o Espírito de Deus passa a habitar em nós, é impossível que as nossas obras não mudem. Se o Espírito de Cristo mora em nós, é necessário que tudo aquilo que façamos seja condizente com aquilo que o Espírito de Cristo se agrada. Então, primeiro a fé, e aí como consequência, como objetivo, como propósito, as obras. Pode passar. E o terceiro tópico, então, é que nós não somos mais escravos do pecado. Paulo vai falar sobre essa questão da justificação pela fé, dos capítulos 1, 2, 3, 4, até o capítulo 7. E no capítulo 8, é o ápice de Romanos para muitos, porque é o capítulo em que ele diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É o capítulo que nos diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou.
É o capítulo que indaga quem nos separará do amor de Cristo. E tudo isso só foi possível pela fé em Jesus. Paulo termina o capítulo 7 de uma maneira bem dramática, exclamando: desventurado homem que sou, miserável homem que sou, não consigo cumprir a lei. Quem me livrará desse corpo de morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Só nele há salvação. E então, uma vez que estamos em Cristo, uma vez que a nossa posição é nele, a nossa identidade mudou completamente. Nós não somos mais escravos do pecado como éramos antes. Agora nós somos livres. Livres para fazer a vontade de Deus. Mas então, o que mudou na realidade? Quando vemos alguém levantando a sua mão, recebendo a Cristo Jesus como seu Salvador, o seu Senhor, aparentemente, só parece que nada mudou. A aparência não mudou, o céu não se abriu, não veio uma luz do além. Mas espiritualmente, tudo mudou. Essa pessoa agora recebe o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo. E dessa maneira, o que muda é principalmente o que a governa. Pode passar. E agora que eu sou salvo, não sou mais guiado pela carne. E carne aqui entenda como natureza humana pecaminosa. Mas sim, agora nós somos guiados pelo Espírito. E Paulo vai dizer: se de fato o Espírito de Cristo habita em vós. Uma vez que o Espírito de Cristo está em nós, tudo que nós faremos agora na nossa vida será para agradar a Cristo. E existem grandes diferenças que devem marcar a nossa caminhada com Jesus. Se na carne a gente se inclinava para as coisas da carne, agora no Espírito, a nossa inclinação vai ser para as coisas espirituais, para as coisas para as quais o próprio Jesus se inclinava. A gente vê lá em Gálatas 5 uma lista das obras da carne, com impureza, lascívia, prostituição, inveja, glutonaria, bebedice. E uma lista também do fruto do Espírito, com amor, longanimidade, bondade, fidelidade, misericórdia, paz. E é muito importante nós notarmos o que tem constituído a nossa vida. Porque conscientes da nossa nova identidade em Cristo, se nós estamos em Cristo, nós morremos com Cristo. Como assim morrer com Cristo? Eu não estava lá na hora da crucificação? Mas simbolicamente, se Cristo foi crucificado, nós também fomos crucificados com Ele. Mortos para o pecado, mas ressurretos agora para a justiça. Uma vida totalmente nova. Não para sermos governados pela carne, porque Paulo vai dizer que o pecado foi condenado na carne. Mas agora somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E Paulo diz em Romanos 8, porque aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então a nossa inclinação agora muda, os nossos hábitos mudam, o modo como a gente fala muda, o modo como a gente vive, no que a gente acredita. A inclinação do nosso coração muda, não por mérito próprio, não por glória humana, mas porque agora quem habita em nós é o Espírito de Deus. A segunda diferença é que na carne nós éramos escravos do pecado para a morte, enquanto que no Espírito a gente vê uma caminhada, um caminho para a vida. Na carne é como se fôssemos um prisioneiro numa cela, algemado,
sabendo que uma hora ou outra vai chegar a sentinela e vai decapitá-lo e vai matá-lo. Uma hora ou outra, o pecador sabe que vai chegar a morte eterna. Ao passo que no Espírito, a gente foi liberto da lei do pecado e da morte. E agora, o que há em nossa vida é a lei do Espírito e da vida. Agora, pelo Espírito, existe uma caminhada cristã. Quando alguém aceita Jesus, não foi o fim, mas só o início de uma obra do Espírito Santo que Ele faz em nossas vidas. E Ele é como se fosse um guia que pega a nossa mão e nos leva até o destino final, que é a eternidade com Deus. Nessa caminhada, a gente não vê só alegrias, facilidades. É claro que a caminhada do crente também tem muitas vitórias. A gente se alegra em Deus, mas tem também muita dificuldade. Nós precisamos ser realistas e não pensar que é só feita de vitórias, mas há também provações. Mas o que motivou Paulo, um fariseu, um separado, tão bem visto na sociedade judaica? O que motivou ele a largar tudo isso e a escolher ser torturado, ser humilhado, ser preso e ser morto pelo Evangelho de Jesus? O que motivou ele foi saber que ele estava sendo guiado pelo Espírito e que o peso de todas essas dores, esses sofrimentos, não poderiam nem sequer se comparar com a futura glória que seria revelada. Se nós fomos crucificados com Cristo, e essa é a parte mais dolorosa para nós da história, nós morrermos para o nosso velho eu, para o nosso velho homem, nós sabemos que um dia nós ressuscitaremos com Cristo para uma nova vida, totalmente sem dor, totalmente sem tristeza, sem choro na eternidade. E foi essa certeza que moveu o coração de Paulo. Essa caminhada não para a escravidão, não para a morte, mas para a vida. E em terceiro lugar, a gente vê que na carne, a pessoa que vive na carne vive separada de Cristo, enquanto que a pessoa que vive no Espírito será glorificada com Cristo. É de glória em glória a nossa caminhada até quando Cristo Jesus retornar. É muito triste a gente perceber na sociedade o fato de que muitas pessoas desejam ir para o céu. É muito difícil você perguntar para um grupo de pessoas: quem quer ir para o inferno? Ninguém levantaria a mão. Todos desejam ir para o céu. Todos desejam, na eternidade, estar com Cristo. Mas é totalmente incoerente alguém querer passar a eternidade com Cristo sem desde já estar unido a Cristo. Mas infelizmente é o que mais percebemos. Pessoas que querem estar com Cristo no céu, mas que nessa vida rejeitam a Cristo. Totalmente incoerente. Se nós desejamos passar a eternidade com Jesus, desde o momento em que nós conhecemos Jesus e o quão maravilhoso Ele é, nós precisamos ansiar por esse relacionamento com o Autor da vida. Ansiar por conhecer, em sua completude, a obra dele realizada para nos salvar. A carne nos separa de Cristo, mas com o Espírito, Romanos 8 diz que o Espírito é como se fosse um penhor, uma garantia de que no futuro nós seremos glorificados com Cristo. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo também irá nos ressuscitar na volta de Jesus.
Então essa é a nossa certeza, de que os nossos sofrimentos atuais não se podem comparar com a futura glória que em nós será revelada. Pode passar. E concluindo então, o que resta disso tudo? O que resta de toda essa doutrina da salvação apresentada por Paulo a nós? Pode passar. O que resta é uma expectativa. Mas não uma expectativa qualquer, mas uma ardente expectativa. Romanos 8,19 diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A mesma criação que em Romanos 1 testemunhou dos atributos invisíveis de Deus, seu poder e sua divindade, é a mesma criação que agora anseia em conhecer os filhos de Deus, em saber quais são aqueles que entenderam o plano da salvação e que pela fé em Cristo Jesus foram salvos pela graça. A ardente expectativa da criação. Esse termo, ardente expectativa, muito interessante que ele se refere a uma expressão grega que equivale a olhar ou vigiar com a cabeça separada, com o pescoço estendido. Sabe quando você está esperando alguma pessoa no aeroporto, na rodoviária, tem muito tempo que você não a vê. E aí você fica assim, ó, olhando para ver se ela está chegando. Assim é com a criação. É uma ardente expectativa para que nós, como filhos de Deus, sejamos glorificados com Cristo. Esse é o propósito. Agora, como nós somos salvos em Cristo Jesus, a nossa identidade está em Cristo Jesus. E se agora a nossa identidade está em Cristo, Jesus é Filho de Deus. Então, que somos filhos de Deus. Mas espera, um filho tem acesso à herança do seu pai? Não tem problema, porque Romanos 8 também diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. A nossa caminhada é cheia de dificuldades, mas nós não recebemos um espírito de escravidão para vivermos com medo, atemorizados, mas um espírito de adoção, por meio do qual nós clamamos: Abba, Pai. E Ele nos socorre nessa caminhada, mas nós continuamos com a certeza de que vai valer a pena. Louvado seja o Senhor, porque a nossa justificação, a nossa salvação é em Cristo Jesus e foi consumada para todo sempre na obra dele na cruz. Amém? Tadeu.